Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Pessoal, tem gente que ainda acredita nessa baboseira de terra plana. E o canal Terra Plena do Roberto fez um desafio e prometeu pagar $10.000 para quem provasse que as medidas não são como nós dizemos que são. Por exemplo, na Terra Plana, o Trópico de Capricórnio, aqui em vermelho, tem que ser muito maior que o Trópico de Câncer, em azul. Não é? Inclusive aqui num segmento de 15 graus, ou seja, um fuso horário, nós teríamos que ter esta medida em laranja, que é no Trópico de Capricórnio, teria que ser aproximadamente o dobro da medida em verde aqui do Trópico de Câncer. E na prática sabemos que elas são medidas similares. Então não pode ser plana a Terra. Este foi o desafio feito pelo Roberto. E aí teve um terraplanista que escolheu esses dois percursos aqui. Olha, em preto aqui no hemisfério sul e em azul aqui no hemisfério norte, que ele acha que são similares, né? Bom, a gente coloca aqui em detalhe e depois eu coloco os dois percursos um ao lado do outro, alinhados, e nós vemos que o percurso no sul teria que ser praticamente o dobro do percurso ao norte, em azul. Até coloquei um ao lado do outro aí para vocês verem isso. Bom, vamos em frente. Na Terra plana, a distância ao sul teria que ser praticamente o dobro da distância ao norte. É só verem aí as linhas em azul e preto, que ele mesmo escolheu. E vemos no mapa geral que são praticamente o dobro, né? Uma é praticamente o dobro da outra. Bom, no mundo real, se você olhar as coordenadas geográficas, você vai observar que no deslocamento lá do hemisfério sul, entre Sydney e Perth, você tem uma diferença de 2 graus de latitude, e a média aí é de 33 graus, porque uma fica em 34 e a outra 32, aproximadamente. Então, e você tem uma distância em arco de longitude de 35 graus aproximadamente. Já a distância lá ao norte, Nova Delhi Bagdá, tem uma amplitude maior aí, né, no deslocamento de latitude, que passam na média pela latitude 30,5 graus ou 30 graus e 30 minutos, e tem uma distância em arco de longitude de 33 graus. Quando a gente compara os números, nós percebemos que a distância de um ponto ao outro nos dois percursos tende a ser um pouco maior pela latitude no deslocamento de Nova Delhi Bagdá, pois ela percorre na média pelo paralelo 30,5 graus ou 30 graus e 30 minutos norte, que é um pouco menor do que aqui o 33 graus, que é a média no deslocamento pelo hemisfério sul, e por outro lado, pela longitude, nós temos o inverso, que como aqui nós temos uma distância em arco de 35 graus e aqui de 33, a tendência é que a distância entre Sydney e Perth seja um pouco maior que esta pela longitude. Quando nós comparamos os dois, chegamos à conclusão, e isso é uma pessoa que tem formação em geografia falando, que as distâncias serão similares, né? Estas duas distâncias serão similares. Quando vamos checar aqui no Google Earth, nós vemos aqui, olha, no mesmo tamanho, né, no mesmo distanciamento do Google Earth, nós vemos que a distância lá no hemisfério norte e a distância no hemisfério sul, quando colocamos uma ao lado da outra, percebemos que elas são visualmente similares. Visualmente são similares, tá bom? E na Terra plana não poderia ser, teria que ser mais ou menos o dobro, uma medida em relação à outra. Bom, vamos conferir, vamos para o site Distance2 e eu vejo que a distância lá no hemisfério sul é de 3.300 quilômetros aproximadamente. Não confundir com a rota de estradas, esta em azul, que é informada aqui, olha, tá vendo? Que são quase 4.000 quilômetros. São coisas totalmente distintas. Nós só temos que comparar em linha reta. Apenas em linha reta é a distância que nos interessa e não a distância por estradas. Tudo bem? E quando nós vamos ver a distância lá no hemisfério norte, Nova Delhi Bagdá, a distância é de 3.160 quilômetros. Veja que na rota terrestre por estradas, a distância é bem maior, ela não nos interessa. Então, quando comparamos e vemos que a distância ali no hemisfério norte é cerca de... você vai acrescer apenas 4% a ela para chegar à distância do hemisfério sul. Então, chegamos à conclusão que 4% de diferença nos dá que são medidas realmente similares, que foi a conclusão que a gente chegou, e na Terra plana teria que haver uma distância
teria que praticamente dobrar, por isso consideramos que mais uma vez essa hipótese plana é detonada, né? Bom, agora nós vamos ver o cientista plano destruindo as próprias ideias. Eu não vou cortar o vídeo dele, né? Eu vou colocar ali os 5, 6 minutos direto, escutem, porque para não dizer que eu adulterei o sentido das falas. Paciência, escutem tudo, vocês vão se divertir, tá? Vamos ouvir e ver o que ele falou numa live que ele depois tirou do ar de tanta vergonha que passou. Escutem aí do ponto que nos interessa, nos pontos que ele escolheu. Ele enrola bastante, mas escutem, por favor. Então eu tenho que escolher. Você percebe que é um caminho pequeno, né? É um pequeno percurso, tá? Comparado ao globo ou à Terra plana. É um pequeno percurso entre Sidney e Perth. Ok? Então vamos lá. Sidney, agora eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui que vocês vão ver a grande diferença, inclusive do Google Maps. Olha lá. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar isso aqui. Sidney, segundo as informações, está na latitude 52 sul. Veja que, segundo as informações, está escrito que a latitude é 33 graus 52 minutos sul e não 52 sul. Ele não sabe nem ler coordenadas geográficas e quer dar aulas de geografia. Por isso que dá merda, né? E vejam aí, então, a continuação, ele insistindo na besteira que está falando. Ok? Sidney aí, eu estou mostrando aí para vocês. Mostrando errado, isso. Olha lá. Mostrando certo e lendo errado, desculpem. 52 sul, tá vendo a latitude aí? Todo mundo tá vendo? Tô vendo errado, mas tudo bem. Tá vendo lá? 33, 52, tá vendo? Ele leu 33, tá escrito ali. Tá vendo aí? Tem alguma dúvida? Tá vendo ali, ó? Tem alguma dúvida? Eu preciso saber se a live tá funcionando, ninguém responde. Beleza? Beleza. Ó. Todo mundo vendo, né? Tá bom. Beleza? Então tá. Tá lá na latitude 52. Aí eu peguei outra cidade agora. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos pro norte. Outra cidade ali, ó. Vou pegar outra cidade que eu escolhi no norte. É porque eu tô meio que às cegas aqui, porque o computador tá uma bosta e eu preciso saber. Não é só o computador, né? 42 norte. O mesmo erro, não sabe sequer ler as coordenadas geográficas e quer dar aula de geografia. Vocês estão vendo aí? Beleza? Essa é a cidade de Nova Delhi. Foi a outra cidade que eu encontrei aqui no norte para poder fazer. Está todo mundo vendo aí? Então o que acontece, gente? Vocês percebem que Sidney está muito mais para o sul, tá? Olha só, agora que é o grande lance. Sidney está muito mais para o sul do que Nova Delhi para o norte. Todo mundo concorda, né? Bem menos do que o senhor acha, né? Beleza? Sidney está muito mais para o sul do que Nova Delhi está para o norte. Então significa que eu vou percorrer agora de Sidney três meridianos aqui, ó. 1, 2, 3, vou chegar até Perth. Isto mostra que ele também não conhece bem o que é um meridiano, né? Não, ele mostra perfeitamente que ele não sabe bem o que é o conceito de meridiano. Ok? 3 meridianos, ok? Isso significa que se eu percorrer 3 meridianos, tá? 3 meridianos, aqui nessa latitude de Sidney, está mais para o sul do que Nova Delhi está para o norte. E se eu percorrer aqui de Nova Delhi 3 meridianos, eu vou sair em Bagdá. Praticamente em Bagdá. Ok? Se eu percorrer 3 meridianos aqui em Nova Delhi. Tá beleza? Mas
vendo isso aí, gente? Eu sei que o Globo está pequeno aqui, porque eu estou usando o YouTube Games, tá? Então, o que acontece? Só aparece essa tela pequenininha aqui. Depois vocês podem pegar o Globo, se vocês estiverem em casa. Você vai ver que de Sydney para Perth, você percorre 3 meridianos, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 meridianos e um pouquinho a mais. A mesma coisa aqui de Nova Delhi até Bagdá. Você vai percorrer 3 meridianos e um pouquinho a mais. Só que Sydney, ele está muito mais para o sul em relação ao que Nova Delhi está para o norte. Tá? Então, o que isso significa numa bola, gente? Alguém sabe me responder? Que a distância entre Sydney e Perth deve ser muito menor. Vocês concordam? Deve ser muito menor do que a distância entre Nova Delhi e Bagdá. Nós vimos ali por alguém que tem formação em geografia que as distâncias teriam que ser similares, mas vamos em frente. Vocês concordam com isso? Não concordamos. Se Nova Delhi e Bagdá está mais próximo do equador da bola em relação a Sydney, se a bola vai engordando no equador, beleza? É óbvio, todo mundo concorda com isso, né? O Google Earth, o Google Maps, deveria me apresentar aqui. Se eu estou indo mais para o sul, a distância entre Sydney e Perth deveria ser bem menor do que a distância entre Nova Delhi e Bagdá. Porque Nova Delhi e Bagdá está mais próximo do equador, já que a Terra é aqui, ó, tá vendo? Justamente, 6 horas, isso aí. Todo mundo concorda com isso? Sydney e Perth deveria estar muito mais perto um do outro do que Nova Delhi e Bagdá. Todo mundo concorda com isso, né? Não. Mas vamos ver a diferença. Se for um globo, ela deve ser maior, né? Todo mundo concorda com isso. Então, beleza. Então, vamos para as distâncias em si. Agora eu vou mostrar para vocês no Google Maps. Vamos lá. Depois é só conferir os dados. Distância entre Sydney e Perth. 3.933 quilômetros. E vocês observam que ele usa a distância rodoviária. Tem até um carrinho aqui, ó, tá vendo? Aquela que nós dissemos que não interessa, né? Você poderia se deslocar aqui por rodovias mais ao norte e dar até 10 mil quilômetros. Não interessa essa distância, mas ele passa, não sei se burrice ou por desonestidade, mas ele passa a distância rodoviária, que depois ele vai comparar com a distância em linha reta. Vamos continuar então. Está todo mundo vendo aí? Estamos vendo. Se eu estou indo mais para o sul, se Sydney para mais para o sul, em relação a Nova Delhi, a distância de Sydney para Perth deveria ser bem menor. Correto? Olha aí, ó. Olha a distância que o Google Maps nos mostra. 3.933 quilômetros. Sydney para Perth. Está todo mundo vendo aí, tá? Está todo mundo acompanhando? Tem alguma dúvida? Deixar claro que o pessoal que pode postar não tem dúvidas porque são ignorantes como ele. O pessoal que é realista, todo bloqueado, tenta dizer essa besteira que ele cometeu, mas como é bloqueado, nem aparece. Beleza? E responde aí, dois cegos aqui, não sei se vocês estão vendo. Cego mesmo. Todo mundo viu a distância? Quase 4 mil quilômetros? Então agora esperamos que se a Terra é um globo, a distância entre Nova Delhi e Bagdá, ela seja bem maior do que essa aí, já que ela está mais próxima do equador, certo? Não é isso? Isso aqui é distância independente de relevo, tá? Não perguntou aí. Não é distância em grau. Beleza? Ok? Nicolas Andreu, estou respondendo. Esquece o relevo. Aqui é em relação ao grau, tá? Então, nós esperamos agora, depois eu mostrar a distância entre Nova Delhi e Bagdá, ela seja bem maior do que isso. Certo? Ela está mais próxima do equador da bola. Então, vamos lá. Vamos
160. E agora ele mostra a distância em linha reta. E é bem divertido, comparando coisas incomparáveis, não sabe o que é meridiano, não sabe ler coordenadas geográficas, acha que Sydney está na latitude 52 sul, quando está na 33, e acha que Nova Delhi está na 42 norte, quando está na 28. Este é o professor de geografia de vocês, que vocês terraplanistas seguem. É esse cara aí, ó, que compara a distância rodoviária num trajeto com distância em linha reta em outro trajeto. Maravilhoso, né? É o líder que vocês merecem mesmo. E aí, praticamente acabou o vídeo, tá? Para menos, onde deveria ser mais de quase 1.000 quilômetros. Aí fica difícil, né? Comparar coisas incomparáveis. Bom, pessoal, e aí o pessoal foi lá no canal do Roberto, coitado, cobrar com base nessas explicações patéticas que ele cumprisse a palavra e desse os $10.000. Até o Razek pergunta, cadê o vídeo que ele apagou de vergonha? Apagou porque viu que provou o contrário do que desejava. Provou ali com as medidas, foi o Globo, mas ele nem sabia disso. Depois, quando viu, apagou, né? Coerentemente, como sempre faz, esconde a informação. Aí o outro veio aqui, pague o Bruno, e o Celso Tech, pague mico, seu pombo. E é isso daí, você que acreditou nessas informações idiotas que ele passou, de gente que não entende nada de geografia, não sabe nem ler uma coordenada geográfica, parabéns, ganhou seu diplominha de otário, vai lá comprar do Terrapleno os $10.000, né? E se você desejar dar mais risadas sobre o assunto, assista aos vídeos Bruno Arregou, do Terra Plena, e As Merdidas da Terra, do meu canal, onde ele faz mais uma tentativa e faz mais um monte de merdidas, palavra usada por ele, e faz mais um monte de merdias. E eu estou falando em pombo caganês para o pessoal me entender um pouco melhor. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, o senhor Bruno, meus parabéns, provou o globo terrestre. Parabéns ao Roberto, que com uma pergunta muito simples deu um checkmate no Prezi, que provou o globo terrestre, teve tanta vergonha que apagou o vídeo e ainda saiu ofendendo o seu Roberto como todo pombo faz. É isso aí, pessoal. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.